tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Toda a vida de Jesus foi vivida no amor, pelo amor e para o amor. Todo gesto de Jesus é tradução do amor. O amor afetivo, o amor sentimento, que o levava a tocar a criança, a abraçar o pecador, a confortar o doente. O amor que o fazia sentir compaixão por quem tinha fome. O amor que o levava a denunciar toda situação que gerava dor e sofrimento. Mas também o amor que se traduzia em gesto concreto. O amor que curava, o amor que perdoava, o amor que levantava quem estava caído, o amor que saciava a fome. Mas, queridos irmãos e irmãs, a expressão máxima do amor de Cristo se dá na sua morte na cruz. Toda a vida de Jesus foi um consumir-se no amor, que deságua na sua paixão, morte e ressurreição. Por isso essa expressão de São João é tão bonita. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o extremo. Amou-os a ponto de se entregar por todos. O seu desejo qual é? Que o imitemos no seu amor. Que o amor que ele nos ensinou seja vivido e traduzido, não com palavras, mas em atos, de forma concreta, como nos lembra São João na sua carta. Um amor que seja o ágape, a oblação, a entrega total de si em favor do outro. O mundo hoje, queridos irmãos e irmãs, carece tanto desse amor. Um amor que nos lembra que somos irmãos e irmãs uns dos outros. Um amor que promove a vida, não a morte. Um amor que vence o ódio, a violência, a vingança. Um amor que traz a paz para as famílias, para as comunidades, para o mundo. O amor que vence o desânimo. O amor que nos encoraja, que nos enche de esperança. Um amor que nos faz esquecer de nós mesmos para viver para a pessoa amada. E é isso que Jesus nos ensina. Amem-se uns aos outros, não de qualquer maneira, não do jeito de vocês, mas do jeito que eu amei vocês. Cada um de nós, então, no dia de hoje é convidado a se perguntar: como eu me sinto amado por Jesus? E é assim que você deve amar o seu irmão. Amor oblativo, amor entrega, o amor ágape. Amar até o extremo, amor que perdoa, amor que reconcilia, amor que constrói uma nova civilização de homens e mulheres que se respeitam, numa sociedade sem discriminação, sem preconceito, sem intolerância, sem discriminação. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que o nosso amor pelos irmãos e irmãs, a exemplo do Cristo, nos leve também a morrer em favor deles, manifestando a mesma extremidade do amor de Cristo por nós. Este amor de Cristo continua a falar conosco, continua a se comunicar a nós na Eucaristia, na noite em que foi entregue. É assim que Jesus mostrou a extremidade do seu amor, se entregando, fazendo-se sacrifício, imolando-se, tornando-se alimento para nós todos. A Eucaristia, portanto, queridos irmãos e irmãs, é a expressão máxima do amor de Cristo. Por isso, a igreja que somos nós,
vive da Eucaristia, como lembra São João Paulo II na sua encíclica. E aqui, 3 aspectos da Eucaristia queria lembrar aos irmãos e irmãs. Primeiro, a Eucaristia é mistério de fé. Por quê? Porque ela é o prolongamento da cruz de Cristo. Ela é o sacrifício de Cristo. Portanto, a Eucaristia é este mistério que celebra cotidianamente a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus para nos salvar. Ah, queridos irmãos e irmãs, quando nós entendemos verdadeiramente esse mistério de fé, nós jamais perderemos a Eucaristia, por qualquer motivo que seja. E passaremos a ir à missa, não porque se não for é pecado, mas por entender que ao celebrar a Eucaristia, eu me imolo com Cristo, no amor que Ele me tem, para me fazer como Ele, alimento para os irmãos e irmãs. Eucaristia é mistério de fé. O pão e o vinho consagrados não são símbolo do corpo e sangue de Jesus. São presença real, viva, do Cristo imolado para nos salvar e libertar. Por isso é mistério de fé. Na transubstanciação, Cristo se faz presente em corpo, alma e divindade, em cada Eucaristia celebrada. E quando nós celebramos esse mistério, nós o anunciamos, nós proclamamos a sua morte e ressurreição, até que Ele volte. Eucaristia, mistério de fé. Mas a Eucaristia é também banquete, é alimento. Por isso Jesus disse: tomai e comei, tomai e bebei. Tenho dificuldade, queridos irmãos e irmãs, de entender aqueles que têm a Eucaristia muito mais para adoração do que para alimento. Ela é antes banquete. É alimento para ser comido, bebido, por ordem do próprio Cristo. E o que acontece com aquele que comunga o corpo e bebe o sangue do Senhor? É uma palavra tão bonita, tão verdadeira. Ele se cristifica. Pensemos, irmãos e irmãs, na profundidade disto. A Eucaristia não é para eu sentir um alívio, eu sentir bem. A Eucaristia é para eu me assemelhar a Cristo e agir como Cristo no mundo. Este é o sentido da Eucaristia. A comunhão, portanto, não é um ato isolado para me fazer bem. A Eucaristia é para eu me cristificar, para eu fazer o bem, tal como Cristo fez. E assim viver o amor na sua extremidade, como Ele nos ensina. A Eucaristia não nos aliena da história, porque Cristo não se alienou do mundo. Cristificados pela Eucaristia, sou chamado a transformar a história. E há tanta realidade que precisa ser transformada. Vejam, irmãos, até quando vamos assistir passivamente a violência na nossa cidade e alguns descasos que fazem tanta gente sofrer em tantas áreas? Até quando vamos assistir passivamente milhões de irmãos e irmãs passando fome por causa da ganância de alguns, por causa do acúmulo de outros, por causa da falta de políticas públicas? Cristificados pela Eucaristia, nós somos chamados a agir no mundo, na história, para transformá-la, a fim de que ela seja prenúncio, sinal do reino de Deus. Na noite em que foi entregue, esse mistério se revelou a nós. Eucaristia, mistério de fé, banquete de vida, compromisso com a história. E para termos sempre este alimento,
Cristo pediu que isso fosse feito sempre. Daí ele institui o sacerdócio. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. O ministério presbiteral é para prolongar a ação amorosa e transformadora de Cristo no mundo. É para servir. O sacerdócio, queridos irmãos e irmãs, ele se dá, a sua instituição se dá no âmbito do serviço. O sacerdote é chamado a amar os seus até o extremo. Lavar os pés significa servir. O Papa Francisco, na missa de hoje pela manhã, ele lembrava isso, que o sacerdote ele é ungido e que ele deve fazer esta unção chegar a todo o povo. Ele deve exalar o perfume da unção que ele recebeu, lembrando a todos que também são ungidos. E tal como Cristo disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, todos podemos dizer isso, o Espírito do Senhor está sobre mim. E a nós sacerdotes cabe, diz o Papa, lembrar isso aos irmãos e irmãs, para que eles vivam segundo o Espírito, no qual e pelo qual foram ungidos. Esta é a missão do sacerdote. Homem tirado do meio dos homens para servir aos homens e mulheres. O sacerdote não é anjo, é um ser humano, como todos os outros irmãos e irmãs, e que bom que é assim. Ele tem sentimento, ele passa as mesmas auguras dos irmãos e irmãs, e é muito importante que a comunidade lembre sempre ao sacerdote que ele é humano, para que ele ame e seja amado, para que ele se doe no serviço, tal como Cristo. Lavar os pés. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso ministério. Quando hoje, então, nós agradecemos a Deus, o ministério sacerdotal, os ministros ordenados, presbíteros, que nos santifica no ministério dos sacramentos, ao ministrar os sacramentos, que Ele nos ensine, mais pelo testemunho do que pela palavra, a amar até o extremo, a cristificar-se pela Eucaristia, a lavar os pés uns dos outros. Se assim fizermos, nós então podemos dizer que estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Deus nosso Pai, nos ajude mais uma vez a viver a alegria e a beleza desse mistério, amando até o fim, cristificando-nos pela Eucaristia, lavando os pés uns dos outros. É assim que nos identificaremos como discípulos e discípulas de Jesus. Amém.